Olá. Era algo inesperado. Parecia longe e todos pensávamos, não vai chegar aqui tão cedo. Nunca imaginei viver isto na minha geração. É verdade. Nunca imaginei estar fechada em casa, a trabalhar autonomamente, sem receber o beijinho de boa noite dos meus pais. Vê-los a sair para o trabalho preocupados, sem poder ver a minha avó e não saber quando posso voltar a vê-la. Nunca imaginei ver parte da minha nação a ser egoísta nos supermercados, a correr para comprar aquilo que nem vão precisar. As pessoas não percebem que ao despejar tudo, só estão a exigir muito mais trabalho a outros profissionais. O nosso descanso é a tristeza de muitos outros, que também têm família em casa. Em momentos de crise, as fissuras sociais e o carácter de todos nós são acentuados. Vivemos em tempos de extremo capitalismo, em que pensamos nos imensos prejuízos que isto vai causar aos países. Portugal vai parar, ou porque se tomaram medidas, ou porque não se tomaram. Chegamos a duvidar se esta não foi mais uma estratégia das grandes potências. Sei apenas que é socialmente irresponsável, uma negligência absurda, dizer e pensar: isto não me vai afetar, eu não vou mudar a minha vida por causa disto. Ou não faço parte de grupos de alto risco, por isso não preciso preocupar-me. É sim, da nossa responsabilidade, de todos nós, levantar vozes quando vemos este tipo de discurso e corrigi-lo. Esta é uma divisão entre o pânico e a inércia, porque ainda não sabemos bem como lidar com tudo isto. Nunca vivemos uma situação assim na era contemporânea. Ainda não sei como lidar com o facto de pessoas precisarem fazer exames urgentes e não poderem. Ainda não sei como lidar com o facto de o IPO rejeitar uma doente oncológica, vindo esta a falecer só por ser de Felgueiras. São estas situações, além do vírus, que me preocupam. Hospitais entupidos, médicos exaustos e pessoas na mesma a ter AVCs, a sofrer com doenças gravíssimas e sem meios de assistência médica. Assusta-me ver países vizinhos a terem de optar por vidas. Como assim? Quem sobreviverá melhor sem ventilador? Onde existem diretivas que dizem que a partir dos 60 anos não se podem entubar as pessoas, podendo levá-las à morte? Essas pessoas não são velhas e não estão prontas para morrer. Na sua maioria, essas pessoas têm saúde e belos anos para viver em família com o dinheiro que amealharam ao longo da vida. É assustador. E é o que temos tido. Números a atualizar todos os dias e a assustar meio mundo. Sim, meio. Ainda há pessoas que pensam que isto é uma brincadeira, e é por causa dessas que a situação se agrava. É exemplo disso o comportamento de Bolsonaro, que representa essa metade do mundo. Preferem negar os factos até que alguém próximo, ou eles mesmos, tenham contacto com o vírus. O problema é que se toda a gente esperar para tomar medidas preventivas, elas deixarão de ser preventivas. Enquanto escrevi e leio isto, de certeza, novas pessoas foram confirmadas com o novo coronavírus no mundo. E muita mais gente assintomática continua a andar nas ruas, sem saber que precisa de fazer um teste também, porque a doença não se manifesta nas caras. Começa a ser chato ver de manhã à noite as mesmas paredes, respirar o mesmo ar, estar longe de muitos com quem gostávamos de estar. E ainda, ver sempre as mesmas notícias. A verdade é que precisamos de estar dispostos a mudar radicalmente os nossos modos de vida e talvez até de pensar sobre a sociedade em que vivemos. E a razão, provavelmente, não é para nos protegermos a nós mesmos, mas para ajudar a sociedade como um todo, essencialmente as pessoas mais frágeis e expostas. É hora de pensar nos outros, de facto. Não é assim tão complicado, como disse o Rodrigo Guedes de Carvalho, e marcou todos. Permita-me uma frase que não é minha, que li hoje nas redes sociais, mas que me apetece muito partilhar. Aos vossos avós foi pedido para irem à guerra. A vocês pedem-vos para ficar no sofá. Tenham noção. É verdade. Temos de protegê-los porque eles também fizeram tudo por nós e foi uma tarefa muito mais difícil. São precisas medidas extremas. Estamos a evitar o inevitável, o que todos os países tiveram de fazer para retroceder: os números de infectados. O SNS não vai aguentar. Ontem, 16 de março, foram registados 331 casos. Pelas contas de matemáticos, até ao final deste mês, são esperados perto
de 30.000 casos, e estes são apenas os identificados, porque haverá mais, com certeza, se não forem tomadas estas medidas severas. Portugal podia ter visto o exemplo, mas não. E agora? Não sabemos quando é que isto vai parar. Sempre fui muito preocupada, e agora ainda mais em seguir o que a DGS me aconselha. Tento ao máximo ser positiva e filtrar a informação que tenho ouvido, mas é efetivamente uma novidade que me faz pensar no meu futuro. Quando vou poder voltar a frequentar as aulas presenciais? Será que a entrada na faculdade não me vai ser interditada de alguma forma? Como é que vamos restabelecer as nossas vidas? Quando? Sem medos? São as questões que me surgem ao longo dos dias. São muitas as imagens que me ocorrem, como médicos a trabalhar mais do que aguentam, as pessoas pobres, sem um teto. Como estarão a sobreviver a esta pandemia? É inevitável pensar que um dia os meus filhos ouvirão falar disto na história e eu poderei falar-lhes em primeira mão a angústia vivida. Como é que algo invisível chegou e colocou tudo no devido lugar? De repente, os combustíveis baixaram, a poluição baixou, as pessoas passaram a ter mais tempo, tanto que nem sabem bem o que fazer com ele. Os pais estão com os filhos, o trabalho deixou de ser prioritário, as viagens e o lazer também. De repente, silenciosamente, voltámos-nos para dentro de nós mesmos e entendemos o valor da palavra solidariedade, amor, força e fé. Num instante, apercebemos-nos de que estamos todos no mesmo barco, ricos e pobres, que as prateleiras dos supermercados estão vazias, os hospitais cheios e que os seguros de saúde, que o dinheiro pagava, não têm qualquer utilidade, porque os hospitais privados foram os primeiros a fechar. Nas garagens estão parados os carros topo de gama ou antigos, simplesmente porque ninguém pode sair. Bastaram meia dúzia de dias para que o universo estabelecesse a igualdade social que se dizia impossível de repor. O medo invadiu-nos a todos. Que pelo menos isto sirva para nos darmos conta da vulnerabilidade do ser humano. Assim me despeço e apelo àqueles que podem. Fiquem em casa. Mesmo. Adeus.